Será que realmente é necessário toda essa dificuldade para abrirmos uma garrafa, correndo o risco de estourá-la, por exemplo? Ou batê-la na parede, correndo o risco de quebrá-la e de até mesmo nos machucarmos? Após esse vídeo, com certeza você terá uma solução mais eficaz. Olá, sou Vinícius do Grupo 4 e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho baseado no tema torque. A nossa ideia surgiu pelo fato do torque ele parecer ser um tema bem complexo, mas na verdade não é. Ele está sempre presente no nosso dia a dia e acreditamos que muitas pessoas não sabem. Para quem já ouviu falar de torque relacionado a carros, parece bem complicado, né? Mas na verdade não é. E você verá isso ao longo do vídeo, com exemplos simples do nosso dia a dia, como por exemplo abrir uma porta com uma maçaneta. Olá pessoal, meu nome é Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre quem teve a ideia do torque e em qual contexto histórico teve essa ideia. O torque tem suas origens em problemas cotidianos, especialmente no uso das alavancas. Vale lembrar que as alavancas são máquinas simples que consistem essencialmente em barras com um ponto de apoio que facilita o movimento dos objetos. Vendo isso, o filósofo grego Arquimedes realizou estudos sobre tais máquinas e criou a teoria das alavancas. Ele percebeu que a força aplicada a uma das extremidades da alavanca com o intuito de mover um objeto na outra extremidade é inversamente proporcional à distância do ponto de apoio. Ou seja, quanto mais distante a extremidade estiver do ponto de apoio, menor será a força necessária para mover o objeto. Nesse contexto histórico, Arquimedes ficou famoso ao afirmar que caso lhe dessem um ponto de apoio e uma alavanca, seria capaz de mover o mundo. E para terminar, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês reconhecem alguma atividade de torque que está no nosso dia a dia? A maioria das pessoas com certeza já tentou abrir uma porta dessa maneira. É uma tarefa bem difícil, não é mesmo? Então por que será que todas as maçanetas ficam nessa posição, na extremidade contrária com que a porta gira? Isso se deve pelo fato de a maçaneta estar no ponto mais distante do eixo de rotação da porta. Com isso, fazemos com que a força que devemos aplicar para gerar o torque necessário para abrir a porta seja muito menor, o que facilita muito a atividade. Você sabe como o torque nos auxilia para subirmos ladeiras com a bicicleta? Ou como a sua relação com a velocidade nas marchas é importante para que possamos acelerar mais nas retas? O movimento da bicicleta se inicia quando aplicamos uma força no pedal. Geramos assim um torque no eixo, que depende do comprimento do pé de vela. Isso gera um sistema de forças que é transmitido pela corrente da bicicleta. Relacionando todas essas forças com equações, podemos chegar na seguinte razão. Isso nos mostra que quanto maior o raio do nosso pinhão que vemos na foto, menor será a força que teremos que aplicar para conseguir chegar ao torque necessário para subirmos ladeiras, por exemplo. Para o caso das retas, usamos o pinhão com menor raio. Isso faz com que a força que devemos aplicar no pedal seja maior. Porém, o torque nas retas tende a ser menor, e isso será convertido em velocidade na nossa situação real. E você sabe o que são esses números nas parafusadeiras e como usá-los? Veremos que temos que ter muito cuidado ao usar esse tipo de ferramenta, para adequá-la a cada tipo de parafuso. Na verdade, isso é um seletor de torque, para que possamos ajustá-la a cada tipo de parafuso e podermos assim usá-la da melhor maneira, já que cada parafuso possui um torque ideal ou um torque máximo que pode ser aplicado sobre ele. Isso geralmente é tabelado. Nesse vídeo, podemos perceber que foram necessários 3 ajustes no seletor de torque para que pudéssemos chegar no torque ideal para apertar o parafuso. Para retirar o parafuso, seguimos de forma análoga, onde utilizaremos o mesmo torque de aperto, mas com a parafusadeira no sentido contrário. Pessoal, agora que nós já exploramos alguns exemplos práticos do torque e vimos até como que ele aparece no nosso dia a dia, a gente vai entender um pouco mais desse tema na teoria, do ponto de vista da física, e como que a gente pode expressar o torque como um valor numérico. Então, finalmente, definindo o torque, ele pode ser dito como uma grandeza física que mede quão efetivamente uma força aplicada sobre um corpo extenso é capaz de fazê-lo rotacionar.
A gente diz corpo extenso porque esse corpo precisa ter um tamanho suficiente para a gente definir um eixo de rotação e fazê-lo rotacionar em algum sentido. Pode ser expresso como um valor numérico a partir dessa fórmula, né, que é m igual a F vezes d, onde o m vai representar o torque, que às vezes também é chamado de momento, por isso a letra m, o F representa a força e o d representa o que a gente chama de braço de alavanca, que é a distância entre o eixo de rotação e o local onde está sendo aplicada a força no corpo extenso. Lembrando que essa força pode ser calculada pela segunda lei de Newton, em que a gente faz o produto da massa pela aceleração. Geralmente, nesses casos, a gente vai considerar a aceleração da gravidade, e assim a gente obtém a força em newtons para fazer esse cálculo. As unidades mais usuais são essa força sendo dada em newtons, o braço de alavanca sendo dado em metros, portanto o torque sendo dado em newtons por metro. Então, assim como a gente viu no exemplo da porta, quanto mais distante está o meu objeto que aplica força do eixo de rotação, menos força será necessário aplicar para alcançar um valor de torque. É importante lembrar também que o sentido de rotação vai influenciar nesse cálculo. Se a gente está fazendo uma rotação no sentido anti-horário, o valor do torque vai ser positivo, e se a gente faz no sentido horário, o valor do torque vai ser negativo. Pode ocorrer também de a gente ter um caso, né, em que sobre um corpo extenso são aplicadas várias forças distintas, e para medir o torque resultante basta fazer os torques individuais e somá-los. Então, toda vez que a gente observa um valor de torque diferente de zero, isso traduz para a gente que o nosso corpo está fora do equilíbrio estático. Para um corpo estar no equilíbrio estático, todas as forças resultantes e os torques resultantes sobre ele devem ser iguais a zero. Então, a gente consegue observar, sim, alguns exemplos nos dias de hoje da importância dos estudos do torque. Um exemplo disso é nos carros de Fórmula 1, que precisam adquirir uma velocidade muito alta em um curto período de tempo. Para isso, os torques dos motores, né, são medidos para a gente poder quantificar se isso realmente vai acontecer com eficácia. Então, é interessante como esse conceito é usado na indústria, nos automóveis, e a gente vê a relevância de saber sobre esse tema. Apresentando para vocês algumas curiosidades, né? Nesse caso a gente vai tratar de uma frase de Arquimedes que ele tem, que seria: dê-me um ponto de apoio e moverei a terra, né? E de fato a gente vai ver que tem como nós chegarmos a uma distância que nós teríamos que estar de um ponto de apoio para que a gente possa mover a terra com o nosso próprio peso. Utilizando a massa da terra, a aceleração da gravidade e o peso de um indivíduo qualquer, a gente pode chegar nesse valor. No nosso caso, estamos utilizando um indivíduo de 80 kg, né? Mas fica atividade, vocês podem fazer o mesmo processo com o peso de vocês, para vocês verem qual a distância que daria no caso, né? Então, a gente vai utilizar a fórmula que é muito conhecida no ensino médio: torque igual força vezes distância. E a distância da Terra ao ponto de apoio vai ser de 1 metro, né? Na nossa situação aqui hipotética. Então, a gente iguala, né, os dois torques, porque a gente quer erguer a Terra. E resolvendo essa equação, nós chegamos a um número 7,5 vezes 10 a 23 metros, né? Que é um número totalmente hipotético, um número impossível, mas é bacana que nós podemos quantificar essa situação. Bom, retornando agora para aquele nosso problema da garrafa, depois de todos os conceitos que vimos, será que podemos ter uma solução mais eficaz? De fato, nós temos sim ferramentas que podem nos auxiliar nessa situação, como por exemplo esta que vemos aí no vídeo. Esta ferramenta consiste em aplicar um movimento rotatório para fincarmos ela na rolha. Após isso, simplesmente puxamos as duas alavancas como vemos no vídeo, e a rolha sai de uma maneira muito mais fácil. Acho que agora podemos perceber que aprender sobre o torque pode facilitar muito a nossa vida.